E a participação mais do que especial dos comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Senhores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse: quem trata das eleições são as forças desarmadas. A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais está aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral, declarou Fachin à imprensa durante evento no tribunal para teste do sistema eleitoral. Ou seja, o Piperno, Fachin mandou o recado e disse: quem manda aqui sou eu, não tem nada de forças armadas. Mas isso não acaba acirrando essa rivalidade e criando mais polêmica? Boa tarde, William, Marco, boa tarde para os nossos amigos, para a nossa audiência. Veja bem, William, o ministro Fachin, ele deu um recado muito claro, ou seja, quem manda nisso é a Constituição. O que a Constituição, nesse capítulo de eleições, determina? Que a Justiça Eleitoral organize, né? Enfim, as eleições, cabe a ela comandar esse processo eleitoral. A gente pode discutir se isso é moderno ou não, se isso é válido ou não, se isso ocorre em outros países ou não, mas o fato é que no Brasil é assim, está lá na Constituição. E quem quiser mudar, que então aciona a sua base parlamentar para que os seus deputados e senadores tentem alterar isso. Porque, de resto, o que o ministro Fachin faz é cumprir a lei. Ou seja, cabe exatamente ao tribunal que ele preside organizar mais esse processo eleitoral, como há mais de 100 anos acontece aqui no Brasil. A Justiça Eleitoral aqui no Brasil não é uma instituição exatamente nova, recente. Não, já vem de muito tempo. Então, não adianta alguém querer, por exemplo, infiltrar pessoas da sua confiança lá, ou quem sabe até tirar da Justiça Eleitoral obrigações, inclusive, que são delas, porque mesmo que o ministro Fachin chegasse e falasse: olha, vamos abrir mão de algumas etapas desse processo eleitoral para que uma outra instituição possa nos substituir, ele não tem mandato, ele não tem poder para isso, porque não é o que a Constituição determina. Mas, Marco, Forças Armadas, missão constitucional, zelar pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa destes da lei e da ordem. Ela não pode ajudar no processo? Olha, boa tarde, William, boa tarde, Piperno. Aqui a gente está enfrentando uma situação bem peculiar, né? Porque foi criada a pseudo-comissão de transparência, acho que o Piperno esqueceu, porque ela foi criada, as Forças Armadas foram convidadas para participar por meio de representantes, e agora o que eu vejo é uma espécie de: William, te convido para minha casa, te ofereço uma taça de vinho, falo que você vai participar do happy hour, e depois eu começo a falar: o que você está fazendo aqui, seu intruso? Quem você acha que você é? O que você pensa que você está fazendo na minha casa, na minha residência? É exatamente esse o nível de bipolaridade, maluquice, esquizofrenia que a gente está vendo aqui. Agora, de bobo, ninguém tem nada. A gente não é trouxa. A gente sabe que isso daí é discurso político. Esse papinho, essas colocações, forças desarmadas. Qual que é a crítica aqui que eu não estou entendendo? As Forças Armadas são tão importantes para a nossa República como qualquer outro pedaço, como qualquer outra porção do Estado. Qualquer outra entidade é legítima. E outra, a gente vai começar a desrespeitar assim e brincar de ameaça à democracia até quando? Até quando vai ficar esse papinho? Quem fala em ameaça à democracia tem naturalmente o ônus de provar. Senão fica esse imbróglio ridículo que a gente não consegue entender onde está a ameaça, e eles ficam toda hora. E se dá muita credibilidade para esse toque de ameaça, essa discussão tola. Você me convidou para a sua casa, mas eu não posso ir a todos os cômodos. É mais ou menos isso, porque o ministro afirmou que o trabalho das Forças Armadas para logística e administração das eleições é proveitoso, mas que o processo eleitoral é um tema civil. Piperno. Eu quero dizer o seguinte, usando essa analogia muito ruim do Marco. Nossa. É como se, por exemplo, exatamente, você convidasse o William para uma festa na sua casa, para tomar um vinho na sua casa. Nunca me chamaram. Você Nunca me chamaram. Você está sem prestígio. A gente vai tomar um Negroni. Você está parecendo a democracia no governo Bolsonaro. Não tem prestígio nenhum. Mas aí é como se você, por exemplo, convidasse o William
Certo. E o William chegasse na sua casa e falou, não, você não devia comprar esse vinho. Esse vinho é ruim. E depois tem uma coisa, você não pode harmonizar esse prato com esse determinado vinho. O mais engraçado é que ele está trabalhando com a analogia ruim. Ele está falando que sua analogia foi ruim e está usando ela. O que você disse... É tão ruim que ele está usando. O que você disse, obrigado. A analogia que você fez é exatamente Ótimo, essa, obrigado. péssima. Porque é o seguinte, o que o Fachin disse é o seguinte, vou instituir uma comissão, isso ele pode fazer. A CTE, Comissão de Transparência Eleitoral. Então eu convido vocês a participarem disso. Beleza? Ótimo. Agora, ele não falou para a comissão o seguinte, olha, estou convidando você para participar de uma comissão eleitoral e a partir de agora você vai ser o dono do processo, você vai mandar em tudo, você vai dizer como vai ocorrer esse processo eleitoral. E, aliás, aí já mandaram aquele questionário de 80 e tantas questões que foram todas, aliás, Fachin sabe que a parte logística ninguém vai conseguir fazer igual ao que nós temos aí no trabalho operacional das Forças Armadas, que é um trabalho brilhante de distribuição da segurança e do recolhimento desses dados. Isso é fato, a gente sabe disso. Agora, tudo isso não está relacionado justamente lá atrás, quando o Bolsonaro começou a questionar a integridade da urna, bateu forte nisso, e aí nós temos todo esse debate em cima dos testes que estão acontecendo na urna. Isso incomoda de alguma forma? Agora, William, isso daí, o processo democrático, ele é incômodo, ele tem que ser debatido, ele tem que ser duvidado, tem que ser objeto de ceticismo. Você não pode ficar querendo que as pessoas acreditem nos seus dogmas. Se o Piperno acredita cegamente nas urnas, ótimo para ele. Agora, qual o problema de você falar, olha, eu quero que seja auditado o processo, eu quero que existam terceiros que fiscalizem o processo. Vocês chamaram as Forças Armadas aqui estão 81 dúvidas, aqui estão 7 recomendações. Eu quero que você me fale, eu quero que você me explique. Agora, de novo, eu vou bater na mesma analogia que eu fiz. Você tem uma situação onde eles são convidados, depois eles são duvidados, quer dizer, eles apresentam questionamentos válidos, que representam questionamento de vários brasileiros, de milhões de brasileiros, e daí fica fazendo um papel do quê? De levar paulada do ministro do Supremo Tribunal Federal à toa, quer dizer, e ainda vem imbuído de um discurso político, quase político partidário, né? Porque só tem um grupo de partidos da esquerda que ficam falando em ameaça à democracia. Então, parece ou não parece inclinação política eleitoral? Isso daí é muito estranho, gente. Ora, você não precisa ser inteligente para ler nas entrelinhas. Isso daí está claramente exposto. Você tem ministro do TSE falando em ameaça à democracia. Quem mais fala sobre isso? O Piperno e toda a turma do Ciro Gomes, Lula, PSOL, Ivan Valente, Boulos. É esse pessoal que fala toda hora em ameaça à democracia. Agora, cadê essa tão famigerada ameaça, hein, doutor William? Não, você pergunta pra mim, não. Acho que vocês ficam irritados que você não consegue descobrir em quem eu voto. Se é no Bolsonaro, se é no Lula. Não, só estou fazendo uma pergunta retórica. E aí depois... Bom, deixa eu só fazer uma perguntinha pra vocês. Fato é, sobre a segurança das urnas, que hoje nós estamos num debate para trazer segurança para o eleitor. Agora, com uma urna que está aí há 26 anos, a gente ainda tem dúvida? Se a gente tem uma pequena dúvida, o processo não é confiável. Não, depende. Você pode, por exemplo, se relacionar com a pessoa mais confiável do mundo, mas alguém pode chegar e lançar uma dúvida, jogar no ar e você... talvez balance um pouquinho, quer dizer, isso é uma questão de convicção ou não. Mas no caso das urnas não é só uma questão de fé, uma questão de credo, uma questão dogmática, não. Isso é testado, aliás, rigorosamente testado, inclusive com simulações de ataques hackers, como foi feito agora no final do ano de novo. Isso é testado toda hora. Agora, veja, houve um momento em que um farsante chegou e falou assim, olha, na minha live de quinta-feira eu vou apresentar provas de fraude. E, obviamente, o farsante não apresentou nada porque não tinha, porque ninguém tem. Então, veja, é muita leviandade o farsante e outras pessoas apontarem possíveis indícios quando você não tem evidência nenhuma. O indício, ou melhor, essa tentativa de imputar ilícitos, fraudes nesse processo, isso sim é uma ficção. Isso sim é lançar dúvida sem ter nenhuma prova real.
Então, Piperno, mas então, para que o teste, então? Por que a gente está fazendo o teste com hackers? Por que a gente Tem que fazer. chamou... Não, mas a gente não tem dúvida. Eu não tenho dúvida. Você está me dizendo que no processo eleitoral não tenho dúvidas. Se eu não tenho dúvidas, por que eu monto uma comissão para fazer o teste com hackers, para saber se consegue, se não consegue? Eu não tenho dúvidas. William, quando você, por exemplo, faz exame antidoping num atleta, você tem uma série de preocupações e você conhece uma série de substâncias. Então você faz um exame antidoping para saber se ele está utilizando algumas daquelas substâncias. Só que daqui a pouco vai aparecer uma outra. Então aí você vai ter que aperfeiçoar esse teste. No caso das urnas, a lógica é a mesma. A gente tem que saber se houve algum tipo de doping nas urnas. Se da última eleição para cá, algum hacker, alguém criou uma nova tentativa de ataque, que fosse desconhecido. Então, você testa esse novo ambiente para saber se isso foi, de alguma forma, maculado ou não. Então, mas se essa urna, ela não tem acesso à rede de computadores, o sistema é isolado, porque essa é a defesa. Então, como é que ela vai sofrer algum tipo de ataque de hacker? A não ser Marco, a gente tem algum tipo de dúvida em relação a isso, né? Dessa possibilidade. Olha, já existem julgamentos no Supremo Tribunal Federal, você tem o vídeo de peritos na área, peritos em tecnologia, que demonstram a quantidade de falhas e de problemas seriais no que se refere às urnas. Elas são hackeáveis, sim. É possível você manipular votos, sim. Tem uma série de problemas na hora da impressão do boletim. Então, quer dizer, isso daí não pode ser dogmatizado. O que o Piperno está fazendo aqui, ele fala até com alguma temperança, ele trabalha com alguma temperança, falando, né, que o sistema pode ser objeto de dúvida. Só que quando você apresenta as dúvidas e fala que o sistema tem falhas estruturais e que deve ser objeto de uma análise maior e mais detalhada, aí pronto, aí você virou a ameaça golpista que ele tanto fica, né, prolatando aí aos quatro cantos. Então, esse é o ponto. Tem vídeo, eu sugiro até que assista, vídeo de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Os amigos Curia que participam dessas ações fazem sustentação oral, falam dos problemas relacionados às urnas, fala do processo de apuração, fala do processo de impressão do boletim eletrônico no final, né, do dia. E isso daí é muito simples. Eu preciso, para desenvolver uma urna melhor e para gerar maior credibilidade ao sistema, eu preciso abrir mais as informações. Agora, o que eu enxergo é outra coisa. Essa comissão de transparência está fazendo um trabalho contrário. Não está fazendo um trabalho de transparência, está fazendo um trabalho político.